E pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Rocket. Eu sou o Douglas, Head de Marketing aqui da Rocket. Eu estou aqui com o Santiago, especialista em BI, para a gente fazer um vídeo de uma análise operacional focada ali no dashboard de indicadores na parte operacional. E aí, Santiago, tudo bem? Tudo bem, Douglas? Tudo certo, pessoal? Espero que todos estejam bem. Prazer aí estar com vocês. Show de bola. A gente trouxe aqui o Santiago, que é especialista ali, como vocês já conseguem ver ali em BI, e a gente vai trazer na prática um vídeo mais direto, um pouco mais objetivo de como a gente fez o desenvolvimento desses indicadores de acordo com a demanda ali, mas tudo voltado ali na prática e objetividade também, beleza? Então vamos lá, Santiago, preparado aí? Perfeito, vamos lá. Vamos lá, vou jogar aqui já então para vocês. Essa primeira tela a gente tem lembrando ali que a gente vai fazer uma apresentação de 3 dashboards, então 3 projetos ali. Essa primeira ali foi uma parte operacional voltada mais à parte de RH, a parte ali de pessoas, né? Então, esse primeiro cliente, ele houve uma necessidade ali, então ele tinha algumas demandas relacionadas a como, né? A gente tem as demandas e aí o Santiago vai trazer esse desenvolvimento, como que a gente solucionou isso. Né? Então, algumas demandas ali, como uma baixa produtividade operacional, né? O cliente ele precisava entender a relação entre atividades programadas, executadas e o aproveitamento dessas horas disponíveis. Ele precisava ter um controle maior sobre as execuções dessas atividades, então ele estava tendo dificuldade de monitorar se as atividades estavam sendo planejadas e estavam sendo concluídas ali no prazo também. Ele precisava dessa necessidade de cruzar esses dados de execução com o estabelecimento de metas, né? Então ele estabelecia as metas e precisava cruzar essas informações para ter um controle melhor. Então, ele, consequentemente, precisaria ali de uma gestão melhor sobre o seu RH, de aproveitamento da utilização das horas também, ok? Então, de modo geral ali, tem uma maior visibilidade, ele precisava de um acompanhamento ali, você vê que tem um gráfico ali de acompanhamento mensal também, então essa é uma das dificuldades hoje da empresa de acompanhar a performance ali ao longo do ano, do mês, enfim, a gente consegue fazer essa hierarquia também, e aí a dificuldade, consequentemente, mensurar essa produtividade por falta de métricas estabelecidas. Aí ele nos passou essa demanda e a gente construiu esse dashboard ali de acordo com a sua necessidade também. E aí eu vou passar a palavra aqui para o Santiago para explicar de modo objetivo mais direto, né? Lógico que a gente traz ali tudo de uma forma mais visual possível para o cliente ter essa visualização e tomar essas melhores decisões. Perfeito, exatamente, Douglas. Aqui nesse dashboard, ele é bem voltado para essa análise cronológica, né? Então, a empresa que ela tinha diversas tarefas e atividades que eram passadas e divididas entre os colaboradores, né? E realmente nessa tela de operação a gente entende como que essas tarefas foram sendo desenvolvidas ao longo do tempo, como que elas foram concluídas, qual foi o índice de produtividade que a gente teve para cada uma delas, né? E essa visão de operação, ela vai se dividir muito em 2 separações, né? Ela vai ter 2 separações ali entre número de atividades e também horas alocadas. A gente consegue ver essa evolução temporalmente, assim como o Douglas comentou, tanto nas atividades que já foram programadas e concluídas, então a gente tem essa comparação no tempo, nesse primeiro gráfico, como também a produtividade, seja ela em horas ou em número de atividades, tá bom? Então, as informações, elas se mostram ao longo do tempo. E outra informação que é interessante a gente notar também nesse BI é justamente essa ideia de como que a gente aproveitou as horas que a gente tinha disponíveis alocadas para cada um desses colaboradores dessa empresa. Então, a gente consegue ver as horas, né, que estavam disponíveis, dado o número de colaboradores que estavam em cada período aqui, que a gente teria alocados, né, e quantas horas de fato foram trabalhadas. E aqui a gente consegue entender qual foi o gargalo que a gente teria de horas, de atividades a serem alocadas, né, qual foi a capacidade que a gente teria de operação e de produção para essa empresa. Então, é uma forma da gente entender como que estão sendo alocados esses recursos de pessoas mesmo. Então, como que a gente consegue alocar cada um dos colaboradores para desempenhar o melhor dos mundos, né, na visão da operação. Nos cards, aqui em cima, a gente tem algumas visões mais rápidas, né? Então, total de atividades programadas, executadas, as horas que a gente tinha disponível, trabalhadas, e aqui a produtividade, tanto em horas ou em número de tarefas também, tá? Quando a gente alterna aqui pelos botões, a gente consegue fazer essa mudança. Então, é uma visão mais cronológica das informações para essa empresa, Douglas. É isso que se trata esse dashboard aqui que a gente está vendo.
Perfeito, então essa primeira análise mais simples, mais objetiva ali, direta de como a gente pode realmente entender essa parte operacional, lógico que focado ali a parte mais de recursos humanos, né, então a gente pode tratar o operacional mais a parte de recursos humanos, entender melhor que tipos de atividade, lógico que a gente vai trabalhar de acordo sempre com a necessidade, porque pode ser com que uma análise de um outro cliente que precise disso, pode ter alguma coisa um pouco diferente ali, nem sempre o mesmo indicador é sempre analisado da mesma forma, né? Sempre de acordo ali com a visão que o cliente gostaria. Então, é possível entender melhor atividades que foram planejadas, quantas realmente foram concluídas, como estão sendo utilizadas as horas ali da sua equipe, né? E qual que é a real produtividade hoje da operação. E a gente pode trazer tudo isso através de indicadores, de forma mais fácil de você enxergar do que ficar ali calculando através de planilhas também. Beleza? Thiago, a gente pode passar ali para um próximo case também. Posso compartilhar aqui já com o pessoal? Só um minutinho, vamos lá. Vamos começar, pode compartilhar. Beleza. Próximo caso, então, aqui a gente tem um analítico mais focado ali num segmento da construção civil. Então, esse cliente houve a necessidade ali de controle da parte operacional focado no segmento da sua construção civil. Então, ele até diz ali, um analítico de tarefas ali e produtividade, como você pode ver alguns indicadores, como produção em metros, né, fator de produtividade, tempo real. Mas vou passar a palavra aqui para o Santiago, que foi a pessoa responsável por desenvolver esse projeto, entendeu a necessidade ali do cliente, como que a gente conseguiu solucionar esse problema. Beleza. Nesse caso, esse cliente aqui, especificamente, ele é um cliente que trabalhava com projetos nessa área de construção civil. Projetos voltados ali a, vamos supor, a parte de formação de plantas, né, modelagens, às vezes fazer algum projeto voltado à disciplina, né, de alvenaria, enfim. Então, são várias áreas da construção civil que essa empresa atuava, que esse cliente nosso atua dentro dessa área de construção. E para isso, cada um desses projetos tinham tarefas determinadas que eram alocadas dentre os colaboradores ali da empresa. E com essas tarefas alocadas, tem-se horas estimadas para realizar aquelas tarefas e também as horas que de fato foram computadas durante o desenvolvimento e até a conclusão que a gente teve de cada uma das tarefas. Então, nesse caso, essa empresa ela conseguia ver tanto quantos metros quadrados ou metros cúbicos, né, foram projetados para cada um dos projetos, tá? Quais foram as horas estimadas e realmente produzidas, que a gente tem aqui dentro dos cards na parte superior, qual foi a produtividade, de fato, no período que a gente está analisando, e tem uma separação, né, diversas separações que a gente teria aqui, pelos status da tarefa, por exemplo, pelo tipo de tarefa que foi executada, né, então a gente pode ver aqui tanto o tempo real, quanto o índice, né, que era medido cada um dos pontos dessa tarefa. A gente consegue ver aqui uma separação de responsável, então, para cada um dos responsáveis das tarefas que a gente teria ali para esse cliente, quantas horas reais foram, de fato, apontadas para a execução daquela tarefa, quantas horas foram expendidas para executar uma tarefa, e quanto foi estimado, né, no agregado para aquele responsável. Aqui a gente vai ter esses valores como se fosse deduzidos, né, já sim apresentados, justamente para preservar aqui a gestão de dados do cliente, para a gente não sair com nenhuma informação que seja sensível com relação a esse cliente. Temos também um controle aqui mais temporal dessas informações, né? Então, no tempo, quanto que tinha sido previsto para a execução de cada uma das tarefas que a gente teria em cada um dos meses e quanto que, de fato, foi realizado dessas tarefas. A gente consegue ver aqui que, na maior parte do tempo, a gente tem horas apontadas a mais do que, de fato, estimadas. Isso quer dizer que, com o tempo, a gente percebe que as tarefas que são executadas, são propostas para serem desenvolvidas, elas acabam tomando mais tempo. Só que é importante a gente entender aqui qual que é essa tendência, né? Se ela realmente vai sendo crescente ao longo do tempo, se ela vai se diminuindo, se a diferença entre o tempo de fato apontado e o tempo estimado é maior ou menor, e assim por diante, tá? Por fim, outra informação que foi muito relevante, né, a pedido do próprio cliente, é entender para cada um dos elementos que eram projetados, quanto que era produzido por dia. Então, a gente consegue ter uma visão aqui da produção diária por mês, tá? E também da produtividade. Então, essa produtividade, ela mostra como se fosse uma média móvel, né, dessas informações aqui de produtividade ao longo do tempo, para a gente conseguir compreender como que foi evoluindo, né, ao longo do tempo, as informações de produção desse cliente.
Então, por meio de todo esse dashboard, a gente consegue entender toda essa gestão de tempo alocada por trás das tarefas que a gente teria aqui desse cliente, e como que se deu a evolução da produtividade dele ao longo do tempo, principalmente, e também alocado para cada um desses projetos, correto? Perfeito, Santiago. E aí, com isso, a gente consegue ter uma gestão mais eficiente desses projetos, né? A gente consegue otimizar esses recursos, né? E aí, consequentemente, a gente vai evoluir, não tendo ali uma baixa produtividade nessas execuções. Então, um caso ali específico de operacional focado em um segmento na construção civil também, beleza? Então, esse foi o segundo caso, tá? A gente vai mostrar mais um caso agora também para vocês de uma necessidade ali da parte operacional. Vou pedir já para o Santiago compartilhar a tela com a gente e Perfeito. a gente já mostra aqui diretamente para vocês. Então, esse último caso aqui, houve a necessidade ali de um cliente que é um segmento na parte logística, né? Então, um cliente que atua ali na parte logística, e aí ele houve essa necessidade de controle dessa operação. Vou pedir para o Santiago também estar explicando, também foi um projeto desenvolvido ali por ele. Perfeito. No caso desse cliente aqui, como o Douglas comentou, a gente precisa fazer o controle de frotas, né? Então, o cliente, ele trabalha basicamente gerindo frotas de diversos veículos, né, pelo Brasil, e a gente consegue ver em um local específico como que foi a chegada desses veículos e também como que foi para ser feita a coleta desses produtos quando ele chegou em determinado local. Então, para cada um desses veículos é atribuído um ticket, ou seja, um código, né, dentro da empresa ali de transporte dessas mercadorias, e também esse ticket passa por um processo de realmente coleta desses produtos, né? Então, é todo um processo aqui bem meticuloso para conseguir fazer essa entrega, essa logística toda de transporte de cada um desses produtos. Então, a ideia aqui é que, para esse dashboard, a gente conseguisse entender quanto tempo que demorou para ser executado cada um dos tickets após eles chegarem dentro da unidade que a gente está analisando, tá? Qual que é o tempo médio ali que foi despendido para cada um desses transportes passarem por essas etapas, ou foi o valor em horas, né, despendido em cada uma dessas etapas, o tempo médio que cada veículo passou por essa etapa, e também entender se esses veículos eles têm chegado dentro do horário determinado ou não. Então, por esse gráfico aqui de quantidade por situação, nós conseguimos entender se o veículo chegou no horário, se ele chegou numa tolerância daquele horário, né, se ele chegou fora do horário que a gente determinou, ou se o veículo acabou não chegando por algum motivo específico. A gente consegue fazer essa comparação ao longo dos meses de qual foi, de fato, aquele número de veículos, né, que se distribuiu durante o período. Então, tem períodos determinados e horários determinados para a chegada de cada um desses veículos durante essa gestão dessas frotas. E também a gente consegue entender qual foi essa duração média desses tickets, né, desses processos logísticos para cada um desses veículos. Então, qual foi a média e a flutuação dessa média ao longo dos meses. Ter uma noção de como que se desempenhou esse processo, se foi um processo que começou a tomar mais tempo ao longo dos meses, se teve uma redução do tempo total desse processo, que é muito importante justamente para essa gestão da operação, no caso desse cliente. Perfeito, Santiago. Uma análise super detalhada e específica, né? Então, cliente focado na parte ali de logística. Quando a gente fala ali em análise operacional, a gente sempre vai falar ali de produtividade, da gestão de tempo, principalmente, né? Mesmo que o cliente trate ali a questão de tickets, né? Mas é uma análise ali particular do cliente, né? Então, a gente vai sempre trazer essa parte operacional por produtividade, né? Sempre focado ali em produtividade também. Então, são 3 exemplos ali que a gente trouxe para vocês, que podem ser analíticos ali de uma forma muito mais fácil, objetiva, que a gente pode trazer através do dashboard, sempre de acordo com a sua regra de negócio, sua necessidade, e uma forma visual muito mais fácil também, porque não é só o indicador, tem que ter uma facilidade na análise dessas informações também, né, Santiago? Então, precisa ser objetivo, o gestor precisa entender o que ele está fazendo ali também. Perfeito, Santiago, é isso. Obrigado pela sua explicação dessas 3 análises que a gente teve aqui de BIs focados na parte operacional também.
Lembrando, se você é gestor, empresário, gostaria de evoluir a sua gestão também de uma forma mais analítica, de uma forma mais visual, mais fácil, a gente pode estar implementando ali o BI para a sua empresa e você tendo essa análise de forma mais prática, mais fácil ali, evitando ali relatórios, planilhas, enfim, tudo na palma da sua mão, tudo indicadores ali em tempo real também. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo, se você gostou, inscreva-se também no canal para estar acompanhando sempre essas análises que a gente vai trazer bastante aqui de outras áreas também. Lembrando que a parte operacional tem muita coisa por trás também que a gente poderia trazer para vocês também. E acompanhem sempre as nossas redes sociais ali, que é @RocketGroup, e a gente sempre está mostrando todo o nosso dia a dia ali, nossa parte operacional, de como que a gente desenvolve, como a gente pode estar te ajudando a você transformar essas informações em informações mais claras e mais objetivas dentro da sua empresa também. Santiago, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Douglas. Você se despeça. Valeu, pessoal. Muito obrigado, tá? Obrigado pela atenção. Estamos aí. Obrigado, Santiago. Pessoal, grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.